Fala galera, Wesley aqui e hoje no Desenhando Jogos vamos continuar a nossa jornada aqui. Bom, recapitulando um pouquinho, nosso personagem ele captou uma mensagem automática, né, gravada de um grupo que está próximo precisando de ajuda. Ele não sabe dizer exatamente de que eles precisam, qual é o problema que eles têm, mas em meio à mensagem gravada, havia algumas vozes e ele reconheceu uma dessas vozes. Alguém próximo a ele, um conhecido, que por conta disso ele resolveu ir lá dar uma olhada, dar uma investigada. Então, o que aconteceu? Ele encontrou, assim que ele saiu da área segura dele, da sua base, na primeira área em que ele chegou, ele encontrou 4 zumbis. Só que ele viu que não seria um combate lá muito fácil. Então ele resolveu usar da habilidade de furtividade e evitar o confronto. Então ele visualiza, né? Se a gente for pegar o desenho aqui, parece que os zumbis já estão em cima dele, né? Mas finge que não, finge que ele conseguiu visualizar os zumbis a uma certa distância e por conta disso ele correu, se abaixou atrás de um carro ali e tal, ficou observando, esperando os zumbis passar e quando o último tomou uma certa distância, ele ficou tranquilo e resolveu seguir o caminho dele. Dessa forma, a gente já tem um gasto de uma unidade de tempo. Com isso a gente vai para o nosso área de destino, somando então vou fazer assim, mais uma unidade de tempo, que é aqui o nosso destino do nosso personagem. Então a gente chegou no hexágono, onde a gente precisa chegar na área de onde a gente vai cumprir a missão. Então, vamos preparar essa área, né? Pronto, essa é a área em que o nosso personagem chegou. Uma área meio urbana, e aí entra numa espécie, no que a gente poderia chamar de que é o parque da cidade, né? Então nós temos algumas avenidas principais que meio que contornam o parque aqui, algumas avenidas. Então temos essa área aqui. Tem área de comércio, área residencial. Chegamos nessa área. O que o nosso personagem vai fazer? A mensagem gravada dava uma localização, mas não era uma localização exata. Mas ele sabe que é aqui. Então ele precisa dar um jeito de encontrar esse local, ver se ainda tem alguém lá e tudo mais. Então, deixa eu ver. Eu teria que fazer um teste de busca para saber se a gente consegue localizar. Percepção seria a habilidade mais correta para mim estar utilizando. Então, como as regras dizem que se eu tenho a habilidade, eu consigo usar essa habilidade para poder resolver uma situação,
Da mesma forma que eu utilizei a furtividade, eu vou utilizar a percepção para poder fazer uma busca nessa área e então localizar. Nesse caso aqui, eu teria que rolar um evento nessa área para poder resolver o evento, mas como é a área de destino onde nosso personagem tem que chegar para poder localizar esse grupo, então o evento é praticamente localizar esse acampamento, esse esconderijo, ou o que seja, e fazer uma interação. É o que eu vou fazer aqui então. Eu vou usar a percepção. Com isso, nosso personagem utilizando a percepção e repetindo um pouco as mensagens gravadas que ele consegue estar escutando através do rádio que ele carrega com ele. Aliás, estou dizendo que é um rádio, mas assim, digamos que esse rádio está pendurado ali na cintura, preso, por isso que ele não ocupa o espaço aqui no inventário. Vamos colocar assim. Se bem que o inventário ainda está faltando os mantimentos, né? Apesar de ser uma distância curta, ele precisaria de mantimentos. Então, vamos colocar aqui que ele tem alguns mantimentos aqui, né? Porque a inteligência aqui esqueceu de contabilizar isso. Ele tem mantimento lá na base dele, mas ele, claro que ele precisa carregar alguma coisa, uma água, alguma comida. Então, vamos lá. Sejamos coerentes, né? Então, não sei se vocês estão conseguindo ver, porque o lápis está bem clarinho, mas temos uma área urbana aqui, uma área residencial, a área do parque. E utilizando a percepção dele e mais as gravações, ele sabe que tem uma torre de transmissão que fica dentro do parque. Então, em cima disso, ele entra no parque, né? Ele entra no parque aqui, tem um muro que cerca esse parque, com grade e tudo. Ele entra no parque e vai até próximo dessa torre de transmissão, que ele sabe que lá tem um local onde funcionava uma rádio. Então ele acredita que lá seja o local mais indicado, até por conta da transmissão. E ela ficasse repetindo em loop e tudo mais. Ele consegue. De longe, à medida que ele vai entrando no parque, ele consegue perceber, ele visualiza a torre de já uma certa distância, e à medida que ele vai se aproximando, ele consegue perceber esse acampamento improvisado ali ao redor do local onde funcionava essa rádio. É um prédio pequeno, não é grande, com a torre, e ele percebe algumas barracas, percebe que o local foi cercado, então ele se aproxima cuidadosamente, com calma, e tentando perceber algum movimento, perceber se tem alguém ali. E aí, será que ele percebe alguém? Bom, deixa eu ver se ele tem. Eu já utilizei percepção. Eu tenho carisma e arrombamento. Então, vamos rolar no oráculo, ver se ele encontra alguém ali naquele local. Vamos lá. O meu personagem, à medida que ele vai se aproximando, tentando perceber se tem alguma movimentação, se tem alguém ainda ali naquele local. Será que ele encontra alguém? 5. Não, mas aparentemente ele não localiza ninguém, não consegue ver se tem alguém, uma pessoa viva ainda ali. Então, mas, no entanto, ele consegue encontrar o que cerca o local, ele vê que está aberto. Quer dizer, digamos, é como se o portão tivesse encostado, tivesse uma porta encostada, mas não trancada, não travada. Então ele imagina que talvez quem quer que estivesse ali, talvez tenha ido embora ou não estejam mais ali. De qualquer forma, ele decide entrar. Ele vai, se aproxima vagarosamente, tentando observar no local, né? Se consegue perceber. E o local aparentemente está vazio. Ele não vê ninguém. As barracas estão vazias,
não há sinal de qualquer tipo de veículo que pudesse estar sendo utilizado ali, nada, mas ele vê objetos largados, tá meio bagunçado o lugar. Então ele continua se aproximando e ele vai em direção ao pequeno prédio onde funcionava a rádio. Chegando nesse prédio, na principal entrada do prédio, vamos ver se a porta está aberta, está trancada, ou qualquer coisa do tipo. Ele não quer falar alto para não chamar a atenção, se tipo, oh, tem alguém aí, porque ele pode acabar chamando a atenção de um zumbi. E ele não está nem um pouquinho afim, né? Então ele vai tentar verificar a porta. 3. Não está trancada a porta. Ele percebe que ela está aberta. Ele abre vagarosamente e entra. Será que ele encontra alguém lá dentro ainda? Uma pessoa? Sim, não. 4. Sim, ele encontra alguém. Na hora que ele vai abrir a porta, ele percebe uma movimentação. Alguém tenta acertar ele, mas ele, como ele conseguiu perceber, ele se desvia. Oh, calma aí. Eu tô aqui para ajudar, eu ouvi a mensagem de vocês. Calma aí. A pessoa recua. Como é que é? A mensagem de vocês, essa mensagem que está sendo transmitida. Eu ouvi ela. Eu vim aqui para ver o que está acontecendo. Eu vim aqui para tentar ajudar. Claro que a pessoa vai estar desconfiada, né? Porque eu apareci do nada, o acampamento está naquela situação, provavelmente eles foram atacados. Ou por zumbis, ou por algum outro grupo. Então a pessoa, vou imaginar que a postura da pessoa seja uma postura agressiva, mas porque ela deu uma recuada, mas vamos ver. Será que é agressiva mesmo? Tá. Se ela tentou me atacar, eu já interpretei isso, então ela tá agressiva mais. Ou seja, ela tá com cautela, ela atacou como eu respondi, ela percebeu que eu não sou um zumbi, então ela deu uma recuada, mas eu não sei se essa pessoa tá sozinha ou não. Vamos ver qual a impressão que a pessoa vai ter de mim depois de eu ter falado com ela. 6. Positiva E. Então, digamos que eu consegui convencer ela que eu tô ali para ajudar. Por quê? Porque uma segunda pessoa reconhece minha voz, está lá de trás, segurando uma arma, e aí fala, fulano, Wes, é você, Wes. É o nome do meu personagem, Wes. Wes, é você mesmo? Não acredito. Aí eu olhei e reconheço. O conhecido que eu vim procurar aqui, nada mais é do que o meu cunhado. Vou dizer que é o meu cunhado ou ex-cunhado, era o cara que era casado com uma irmã minha. O grupo ao qual eu fazia parte antes, e eu deixei esse grupo, fui tentar a sorte sozinho. Digamos que tinha minha irmã, ele e tudo mais, mas eu não sei como é que andava o relacionamento deles dois na época, mas de qualquer forma foi por conta, para saber notícias da minha irmã, que eu vim atrás dele. Então, meu cunhado me reconheceu e veio, é você, não sei o que alegria ver você, não sei o que. Eu nunca tive um relacionamento muito bom com ele, mas eu nunca fui também mal educado. Pois é, a mensagem que vocês transmitiram, eu reconheci a sua voz, por isso que eu vim até aqui. Eu preciso saber da minha irmã. Aí ele, será que ele, o que ele responde? Será que ele sabe do paradeiro da minha irmã? Ele ainda tá com a minha irmã? Ele não sabe onde é que ela tá? Vamos dizer. Eu vou presumir que ele não esteja mais com a minha irmã, mas será que ele sabe dela? Tem notícias? 5. Não, mas. Não. Ele confirma, ele não tá mais junto com a minha irmã. Ele explica que eles discutiram, brigaram, resolveram se separar. Mas ele sabe para que lado ela foi junto com parte do grupo, porque houve toda uma discussão dentro do grupo que eu fazia parte, então eu fui para um lado e no meio dessa discussão ele deve ter terminado com a minha irmã, foi para outro lado com algum grupo de pessoas e minha irmã foi para outro lado com outro grupo de pessoas e ele sabe a direção
para onde minha irmã foi. Ele me dá mais ou menos a localização. Eu, tá, entendi. Aí, né, algumas horas ou minutos de conversa ali, ele me explica. Então, ele me dá uma informação de onde, para onde minha irmã foi. Então, eu vou pegar aqui, deixa eu ir lá para minha tabela. Daqui de onde eu estou, segundo ele, minha irmã vai estar aonde? Mais ou menos para que área ou local que ela foi. Coluna 5. Coluna 5. Aqui. Linha 4. 5, 4. Então, minha irmã está mais ou menos nesta área aqui. Segundo a tabela-chave, 5, 4, minha irmã está na área 18. Então, o meu cunhado diz que minha irmã foi lá pro que eu chamo de área 18, que foi assim que eu mapeei toda a região da cidade por onde eu me localizo, né? Então, Jesus, escrevendo as coisas erradas. Irmã está 18. Minha irmã está lá na área 18. Em meio a essa conversa, nós somos interrompidos por essa outra pessoa que tentou me acertar. Essa outra pessoa tentou se acertar e ela questiona: você disse que veio nos ajudar? Só que você chegou muito tarde. Só sobrou nós dois aqui. Vou dizer que é uma mulher. Aí essa mulher questiona. E eu, sim, mas o que houve? Nós fomos atacados por um outro grupo. Esse grupo tentou nos invadir o nosso acampamento. A gente conseguiu impedir eles por algum tempo, mas a gente sabia que não ia conseguir lutar com eles. Então a gente tentou pedir ajuda. Foi daí que a gente começou a mandar mensagem, mas ninguém nunca veio. Você foi o primeiro que apareceu. Mas, no entanto, o grupo, esse outro grupo, ele matou muito dos nossos. Eles usaram zumbis como isca para nos distrair e assim conseguir invadir. Eu e esse bestão aí, a mulher já vira pro meu cunhado, chamando ele de bestão. A gente conseguiu se esconder aqui, a gente tá escondido aqui já esse tempo todo, até que você apareceu. Eu, tá. Então, bom, não tem muito o que eu fazer aqui. Eu vou embora então. O local, a área até onde eu andei tá tranquila. Tem alguns zumbis espalhados aí, mas se tomar cuidado e desviar deles, não vai ter problema. Acredito que vocês vão conseguir seguir o rumo de vocês, procurar um outro local que seja mais seguro e tudo mais, e tomar distância desse grupo que atacou vocês. Então eu meio que me despeço deles para poder cada um seguir meu rumo, seguir meu caminho, né? Tentar voltar para minha base, né? Meu local, minha base, e de lá me organizar para tentar localizar a minha irmã. Mas aí, nesse interim, quando eu estou saindo, deixando o local, esta mulher, ela vira para mim e fala: deixa eu ir com você. Aí eu, como é que é? Eu posso ir com você? Por favor, eu não aguento ficar mais aqui não.
Eu posso te ajudar. Eu tenho conhecimento em... Eu fui enfermeira. Eu tenho conhecimento, posso ajudar você com na sua jornada para poder procurar sua irmã. Que eu percebo que é isso que você quer localizar sua irmã. Aí eu paro, penso um pouco. Tá bom, pode vir. Vamos. Eu aceito a companhia dela. O meu ex-cunhado, né? Ele vira, não, me leva também, me leva junto. Aí eu, não, meu amigo, você tá por conta própria. Se vira. Eu não tenho nada a ver com você. Mas minha única ligação com você era minha irmã, mas agora a gente não tem mais nada a ver. Ela tudo bem. Mas você não. Eu não quero saber mais de você não. Você tá maluco? Você vai me deixar aqui pra morrer? Morrer o quê? Ainda tem alguns recursos aqui. Pega esses recursos e dá o seu jeito. Eu consegui. Se eu conseguir, você também consegue. Não, cara, não faz isso comigo não. Tchau. Ele começa a ficar meio agressivo. Eu saco a minha arma. Aponto pra cara dele. Ó. Não me provoca não. Segue seu rumo. Se eu conseguir me virar sozinho, você também consegue. Seja homem uma vez na vida. Ou, sei lá, eu falo um monte de coisa meio que provocando ele. E ele simplesmente com a cara ruim, com aquele olhar de ódio pra mim, ele dá as costas e começa a juntar algumas coisas ali e tal, tudo mais. Eu viro pra garota. Vamos. E com isso, a gente deixa o local. Voltamos para minha base para mim poder organizar as coisas para tentar localizar a minha irmã. Agora, achar a minha irmã, isso aí já é outra história. Valeu, galera. Obrigado por ter acompanhado aqui. Até a próxima. Espero que tenha ficado assim claro de mais ou menos como é que funciona aqui a mecânica do jogo, a questão de utilizar as habilidades e tudo mais. Não deu para simular um combate nessa busca pela minha irmã, porque vai ser uma caminhada bem longa para chegar onde minha irmã está, né? Cadê o mapa aqui? Cadê o mapa? Aqui. Minha base fica mais ou menos por aqui. Minha irmã tá cá em cima. Então, é uma viagem bem longa para poder chegar e localizar a minha irmã. Então é isso, gente. Valeu!